Ô, Mauro César Pereira, e o trabalho do Felipe Luiz, hein? Excelente. Bizarro de bom, né, Mauro Muito César bom. Pereira? Você sabe, né? O primeiro e o segundo jogo, calma, né? Não dá para você avaliar 2 jogos. Mas agora, já com um número maior de jogos, circunstâncias diferentes, o que eu achei mais importante, primeiro, será que ele desrespeitou o Gabriel quando tirou no intervalo? Não jogou nada, era inútil dentro do campo, participou de uma jogada que ele chutou cruzado da esquerda, o Arrascaeta não alcançou, mas nada ele fez. Ficou em vez de impedimento também, no primeiro tempo. Tira o Gabriel, bota o Bruno Henrique. Então ele teve estratégia, guardou o Bruno Henrique, que era opção para centroavante e para jogar pelo lado, no lugar do Michael ou do Gabriel. Não hesitou em substituí-lo, acertou colocar o Fabrício Bruno, mais uma vez com 3 zagueiros, como fez contra o Corinthians, no momento que o Atlético encheu a área do Flamengo com Allan Kardec, botando mais jogadores ali, Saravia para ficar metendo bola na área, e reforçou a artilharia antiaérea ali, e o sistema defensivo, não perdeu o poderio ofensivo, tinha agressividade, contra-ataque, várias oportunidades criadas, muitos jogadores chegando para finalizar. Michael perdeu gol, Alexandre perdeu gol, Bruno Henrique teve chance, o Plata fez o gol e teve uma outra oportunidade antes que perdeu um pouco ali a passada. O Plata entra e faz o gol, acertou em tudo, tirou a Arrascaeta na hora certa. Acho que o Felipe foi muito bem, muito corajoso. Aqui no Brasil existe uma cisma, põe um terceiro zagueiro, retranca, chamar o adversário. O Flamengo não chamou o Atlético já estava lá dentro já do Flamengo já. E ele apenas se protegeu mais. E foi muito bem. Eu estou muito impressionado com esse começo da carreira dele, estou achando muito legal. E depois desse número de jogos, acho que dá para dizer que, de fato, ele é muito promissor. O resto agora é experiência, situações de jogo. Contra o Fluminense, ele foi mal, o Mano foi melhor que ele. Mas é isso, o Mano é muito mais experiente. Vai acontecer, duelos vão acontecer com treinadores que vão levar melhor sobre o Felipe. E com o passar do tempo ele vai para ele. Foi generoso. Disse, ao contrário do Gabriel, falou uma verdade, não pegou terra arrasada, o time do Flamengo do Tite não era terra arrasada, pegou um time na semifinal e ele aprimorou, inegavelmente, parabéns para ele. Então foi generoso, não foi egoísta, não foi egocentrista, lembrou os garotos do Ninho, que pouca gente lembra, também achei muito importante, recebi mensagem inclusive do pai de um dos meninos feliz com a lembrança, porque pouca gente lembra, até hoje não foi feita justiça, pagaram indenização, mas e a justiça? Ninguém foi responsabilizado, já são 2.100 e hoje é dia 11, e 3 dias que eles morreram, os 10 garotos, naquele incêndio. Então, acho que o Felipe Luiz foi nota 10 ontem. E depois, uma boa pergunta da Mônica Alves, o colega lá do Coluna do Fla, se o Flamengo vai competir nesses últimos jogos ou vai ser modo banana, como foi em 2022. E ele falou que não, que vai botar o time para jogar, tomara que ele faça isso. Ele tem que jogar sério todos os jogos e melhorar ao máximo a sua colocação no Campeonato Brasileiro, independentemente de qualquer possibilidade. Já está na Libertadores, não importa. É o campeão da Libertadores, é o elenco mais caro da América do Sul, tem que fazer a melhor campanha possível. Vejamos aí se a partir de quarta-feira contra o Atlético, todo desfalcado, mais ainda, né, com a data FIFA, se ele vai conseguir fazer com que isso aconteça. Se conseguir, vai ser mais um ponto para ele. Mas o início dele é muito bom. Para mim, ele foi o destaque da final do Flamengo. Mais do que qualquer jogador. Só que eu acho que o Felipe Luiz, além do trabalho tático, do trabalho corajoso dele, ele ganhou muito também porque ele teve a coragem de mudar. Chegou, colocou o Léo Ortiz. É o melhor zagueiro que eu tenho. Eu lá vou ficar com medinho de barrar jogador? Não. Pegou o melhor que ele tinha, botou para jogar. Chegou, botou o Wesley, o melhor que ele tinha, botou para jogar. E botou o Everton Araújo no lugar do péssimo Alan, que muitas vezes o Tite insistia nele. Ou seja, o Felipe Luiz, além da coragem tática de ter um estilo de jogo definido, ainda teve essa coragem, né, Bruno? De não ter medo de botar os que ele achava melhores. Vou chegar, não vou mudar tanto o time. Não, ele chegou e mudou. Ele tem as ideias dele de futebol e esses jogadores se encaixaram bem. O Flamengo, quando ele assume, o Gerson fazia esse lado direito, então era interessante ter um lateral que ataca mais, que ocupa o espaço na linha de fundo, que o Gerson não é um ponta, né? Um cara que é um meia, estava jogando ali pela direita, e o Wesley se encaixou bem. O Wesley teve várias oportunidades, com o São Paulo ele era titular, né? E tinha altos e baixos, dava para ver que era um jogador muito técnico, com algum defeito na marcação e a falta de paciência que existe no futebol brasileiro com garotos. O Wesley, ele é um jogador de potencial, tanto que o Piperno já falou aqui, lembrou da quase venda para a Atalanta. E quando ele não foi vendido, muita gente ficou brava. Tinha que se livrar desse moleque, que não joga nada. Então há uma falta de paciência com o amadurecimento de um atleta. Como agora está acontecendo com o Lohan também. O Lohan foi vaiado no Maracanã, um menino de 17 anos. Então o Wesley, quem sabe agora ele vai conseguir embalar. Porque ano passado ele foi titular na maior parte do tempo com o Jorge Sampaoli.
Mas é um garoto que você vai corrigir, vai melhorar, ele vai se adaptar a jogar no profissional. É raro, só os fenômenos que chegam e arrebentam. E às vezes tem alguns que chegam e arrebentam e depois não dão sequência, não conseguem dar sequência. É um momento de explosão e depois não consegue seguir, não consegue crescer. Então o Wesley é um cara que pode, a partir de agora, mais tranquilo, acho que vão pegar menos no pé dele, ter mais tranquilidade para jogar, poder jogar à vontade, corrigir o que tem que corrigir, que é um jogador que tem talento, tem potencial. O Everton Araújo é um jogador de muita força, é um jogador que tem força, tem velocidade, então ele é muito útil nesse sentido, é um cara que pode aprimorar mais com a bola no pé, mas ele é um cara que tem uma força física muito, muito grande. E o Léo Ortiz é um zagueiro mais técnico, né? Um zagueiro de bom passe, de boa saída de bola. Se você quer jogar mais adiantado, você precisa que seus zagueiros participem, que aí você tem um lado bom e um lado ruim, né? O Fabrício Bruno, ele pode ajudar muito com a marcação adiantada porque ele é rápido, mas ele não tem um passe tão bom. Então os zagueiros vão ter que jogar com a bola no pé porque eles estão mais na frente e o Léo Ortiz é muito melhor que o Fabrício nesse sentido. A zaga que eu gosto mais seria os dois, que jogaram juntos no Bragantino. Tem um cara mais rápido e um cara mais técnico. Mas o time se encaixou bem, assim, com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E o Léo Ortiz com a bola no pé é um zagueiro que tem muita qualidade no passe. Ele tem um passe muito bom. Deixa eu fazer uma correção aqui, Thiago. Assim, essas coisas viram crendice. Você falou do Everton Araújo. Ele colocou. Quem colocou o Everton Araújo para jogar foi o Tite. Aliás, eu vi um jogo que ele foi muito bem. Que se você deixar eu ler aqui os jogos, aqui eu vou te falar. Estou consultando aqui, estou falando de cabeça não, irmão. O 3-2 contra o Grêmio. Não, mas o Everton Araújo nunca foi titular absoluto do Tite, pelo amor de Deus. Porque o De La Cruz estava disponível, com o De La Cruz machucado, Pulga suspenso do primeiro jogo. Contra o Grêmio ele começou. Jogava Pulga. Vamos lá, olha só. O Everton Araújo jogou ano passado partidas pelo Campeonato Carioca, aquelas primeiras que joga o time de garoto. Mas aí não conta, Calma, deixa eu terminar, amigo. Mas aí não, Campeonato Carioca... Deixa eu concluir, você não está deixando eu terminar e não tem como dialogar. Aí esse ano aconteceu a mesma coisa. A partir daí, ele jogou a final contra o Nova Iguaçu, ele esteve em campo. Ele jogou contra o Milionários na Libertadores. Ele jogou contra o Grêmio, que o 3-2. Contra o Atlético ele fez uma Paranaense. O segundo gol que o Felipe Tereza fez, ele sai driblando todo mundo. Jogou contra o Grêmio lá e cá. Isso. No Rio e lá. Esse foi o do Rio. Jogou contra o Atlético Paranaense, ele fez o gol de empate. Jogou contra o Bahia na vitória por 2-1 no Maracanã. Jogou contra o Juventude, quando o Flamengo perdeu lá por 2-1. Jogou contra o Botafogo no 4-1, o Flamengo perdeu. Jogou contra o Bolívar na Libertadores. Contra o Bragantino na vitória por 2-1. Contra o Bahia no 1-0. Outra vitória de 1-0 do Bahia. Contra o Vasco, que ele errou na jogada do gol de empate. Tudo com o Tite. Contra o Grêmio 3-2, que o Piperno está lembrando. E por aí vai. Aí, contra o Juventude, ele joga já com o Felipe Luiz. Ele já vinha jogando. Então, assim, a gente não pode também ficar colocando como se o Felipe Luiz que fez tudo. Não, ele não pegou terra arrasada. O Everton já vinha sendo testado até na lateral direita, na emergência, quando ele não tinha nem o Wesley machucado e talvez o outro sendo convocado, o Varela. Quando o Wesley se machucou. O Tite o treinou ali, inclusive. E foi na gestão do Tite que eles abriram a mão do Igor Jesus, o volante, que foi vendido, e ficaram com o Everton, que viram que ele era melhor que o outro. Então, assim, o que o Felipe herdou não foi terra arrasada. O Tite teve os problemas dele, saiu embaixo, a demissão dele foi na hora certa, ele não tinha mais condições de continuar. Cometeu erros crassos, como insistir no Matheus Cunha, que ia ser o goleiro da Copa, pelo amor, depois daquela eliminação na Copa Libertadores, aquela última entrevista dele, de uma infelicidade atroz. Mas não foi tudo que o Felipe Luiz fez. Senão a gente começa a fantasiar demais e os fatos estão aqui. O menino mas aí, o Felipe continua jogando. Mas aí é opinião. Não, opinião é fato. Pra mim, o Felipe Luiz pegou uma terra arrasada. Aí é opinião. Pra mim, o Felipe Luiz pegou um time horroroso, um time que não convencia ninguém. Sim, concordo com você. Chegou na semifinal da Copa do Brasil. Há uma diferença entre o time que tenha problemas, que não seja longe do ideal, e terra arrasada. Mauro, mas como é que não é terra arrasada? Aí deixa eu dar opinião também. Então, ele é o Mago Merlin, como é que não é terra arrasada se a Libertadores, o Flamengo... Pra mim, a Libertadores é o campeonato mais importante de qualquer clube no ano. O Flamengo passou disputando vaga com o Palestino até a última rodada. A Libertadores foi péssima, mas na Copa do Brasil não foi. O Flamengo eliminou o Bahia, eliminou o Palmeiras. Mas calma, deixa eu falar. Se o Tite deixou o Flamengo na Libertadores, do jeito que foi... Gente, foi uma Libertadores ridícula. O Flamengo passou em segundo num grupo fraco. Isso Flamengo é óbvio, passou pelo Bolívar tendo isso. 3 bolas. Calma aí, deixa eu falar. Tendo 3 bolas na trave. 3 bolas na trave do Bolívar lá. Era pro Flamengo ter sido eliminado pelo Bolívar. Flamengo não fez
um gol no Peñarol, que o Botafogo fez 6. O Botafogo fez 6 gols no Peñarol. Mas a questão o Flamengo não fez nenhum. E aí, no Brasileiro, o Tite também deixa o Flamengo do Felipe Luiz sem opção de título. Pra mim, é terra arrasada. Agora, não, terra arrasada é um time que não tem padrão nenhum, que não tem nada, que não tem rigorosamente nada. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é que não tem rigorosamente nada. Aí é terra arrasada. É que eu achei o trabalho não, você está confundindo. Terra arrasada. Terra arrasada é um time que não tem nada. Se firmou com o Felipe Luiz. Sabe o que é terra arrasada? Terra arrasada, a seleção brasileira do 7-1, que é terra arrasada. Se fosse um campeonato longo e entrasse outro técnico, ia começar do zero, que não tinha nada ali, aquele time era uma coisa horrorosa. O que é terra arrasada? Existem trabalhos que são de terra arrasada, de fato. O time do Flamengo fez uma Libertadores patética. Isso é inegável. No Brasileiro, erros do Tite, acomodação dos jogadores e patrocinados pela diretoria, que priorizou a Copa do Brasil. Pelo menos ganhou, né? O que foi priorizado, eles conseguiram ganhar. Agora, terra arrasada é um time que não tem nada. O time do Flamengo não era isso. Agora, teve partidas ruins. Teve partidas muito ruins. E mesmo nos jogos da eliminação contra o Peñarol, perdeu um caminhão de gols. Nos 2 jogos. Tanto no Rio quanto lá. Vários gols perdidos. Criou e perdeu. Como perdeu ontem. Perdeu ontem vários gols. De novo. Você vê que continua o problema. E isso vem não é do Tite, não. Isso vem lá do tempo do Abel Braga, antes do Jorge Jesus. Como se perde gol? É o time que cria e perde gols numa quantidade inimaginável. Enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Everton Araújo já vinha crescendo na fase do Tite. Foi que nem ano do Renato Gaúcho. O Michel cresceu com o Renato Portaluppi. Sim, mas ele começa a se recuperar com o Rogério Ceni, que ele volta 15 dias antes das férias, joga o estadual do Rio com os garotos, começa a jogar com o Ceni, vira o líder de assistência do Flamengo naquele começo de temporada, e com o Renato ele passa a jogar ainda melhor. Mas a recuperação dele começa com outro técnico. Enfim. Não, mas isso é o bom do programa. A gente tem que debater, a gente tem que discordar. Eu achei o trabalho do Tite muito ruim. E aí não é. Muita gente acha porque o pilhado tem ideologia diferente do Tite, tem nada a ver. Só que eu acho que o trabalho do Tite foi ruim na seleção, discordando da grande maioria. Não tem ideologia política nenhuma. O Tite é um mureta, rapaz. Essa história eu sei. Se for isso que você está falando, isso é uma falácia. Porque o Tite é de esquerda. De esquerda, direita, nada. O Tite, ele compõe sempre ali, não quer briga com ninguém. Não, é porque tem gente que acha. Eu acho o trabalho do Tite ruim. Mas é engraçado alguém acreditar nisso. E no Flamengo, eu entendo o que você fala, Mauro, porque realmente, se você pegar a Copa do Brasil, o Flamengo passou por Palmeiras e Bahia com o Tite. O Palmeiras era um adversário dificílimo. E o Bahia era um adversário complicado. Ele eliminou o Botafogo. Ele eliminou o Botafogo, Bahia. Sim, passou pelo Botafogo. Exato, na fase anterior. Ia ser Flamengo e Botafogo se o Bahia tivesse sido eliminado pelo Botafogo. E aí depois o Felipe Luiz eliminou o Corinthians e o Atlético Mineiro. O que eu digo, não só de resultado, é que eu achava os jogos do Flamengo do Tite ruins, tirando algumas exceções, e eu acho o trabalho do Felipe Luiz muito bom. É assim, pra mim foi uma evolução surreal. Você está falando a mesma coisa. O Felipe Luiz, ele está aprimorando o time. Isso é muito claro, acabei de falar isso. Ele está conseguindo melhorar o time. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não parte do zero. Ele parte de um determinado estágio. Não é que o time não tinha nada. Ele consegue agora melhorar a equipe. E isso é muito bom. E um detalhe também a favor do Felipe Luiz. Ele em nenhum momento contou com o Luiz Araújo, Cebolinha, mal contou aí com o De La Cruz, né? E com o Pedro. E o Vinha. Não teve nenhum desses caras. O Tite em algum momento teve esses jogadores reunidos, ou parte deles. Então isso também é um ponto favorável para o Felipe Luiz. Ele está trabalhando com menos jogadores. E outra coisa importante, o Michel não jogou nada ontem, mas o Plata foi bem, né? O Alexandre bem de novo. Então essa janela um pouco tardia do Flamengo acabou ainda assim sendo muito importante no contexto aí dessa Copa do Brasil. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, muitos vão dizer, lá vai o pilhado exagerado. Tá bom, pode falar, que se dane. A carreira do Felipe Luiz já está repercutindo lá fora. Foi notícia em jornais da Espanha que o Felipe Luiz foi campeão pelo Flamengo no começo de carreira. Gente, a gente está falando de um treinador que há 297 dias, menos de um ano, ele chegou no sub-17 do Flamengo. Há 297 dias. O cara em 297 dias sai do sub-17 para o sub-20, é campeão intercontinental, um título inédito para clube brasileiro, campeão mundial, sub-20 pelo Flamengo, e aí assume o Flamengo numa pressão absurda e fez o que fez. São 9 jogos? São.
mas ele evoluiu esse Flamengo em 9 jogos. Ele mostrou a cara dele em 9 jogos. Ele foi campeão em 9 jogos. Ele foi corajoso em 2 finais, dentro e fora de casa. Corajoso, sem covardia, atacando o Atlético Mineiro. O Flamengo teve muito mais chances do que o Atlético Mineiro. Eu sou que eu quero o Felipe Luiz. Por mim, o Flamengo tem que renovar 3 anos com o Felipe Luiz. 3 anos com salário alto, que se dane. Esse vale o risco. Esse vale o risco de você tentar. Não esse bando de treinador que passou pelo Flamengo, com multa rescisória alta, mas esse cara mostra que ele pode ser um grande treinador. Agora, uma preocupação que eu tenho, Felipe Luiz é conhecido lá fora, fala fluentemente espanhol e inglês, porque jogou no Chelsea também. A pergunta que eu digo pra vocês, e eu acho que esse cara, em 2, 3 anos, vai ter nível pra ser treinador bom na Europa. Vocês acham isso? E outra, vocês acham que a Europa vai abrir os olhos para o trabalho que o Felipe Luiz faz aqui no Brasil, pelo que ele já representou no futebol espanhol? Assim, normalmente na Europa eles não ligam para o que acontece aqui, né? Não dão a menor importância, nem para cima nem para baixo. Ele pode acabar um dia trabalhando na Europa porque ele tem muitos contatos, isso sim. Ele trabalhou com o Simeone, ele trabalhou com o Mourinho, ele conhece dirigentes. Isso pode, mas aí é uma coisa que eu acho que partiria mais dele. Eu vou para lá para tentar alguma coisa. Vou pegar um time pequeno e vou tentar fazer um trabalho aqui e destacar. Isso pode acontecer, né? Porque é um cara conhecido, é um cara que tem contatos, mas não exatamente pelo trabalho aqui. Assim, pelo trabalho aqui, seja bom ou ruim, a grande parte dos europeus, eles não sabem o que aconteceu, o que ganhou, como jogou. Eles dão a notícia porque é um cara conhecido, é um cara que fez a carreira toda na Europa como atleta. Então, ele pode, desde que ele tenha uma iniciativa, assim, eu quero trabalhar lá, então eu vou acionar meus contatos, vou conversar, vou pedir oportunidade, quem sabe trabalhando como auxiliar de algum treinador que ele conhece, ou estou disposto a pegar um time aqui na 2ª divisão e vou mostrar meu trabalho e vou crescer aqui, ou pegar um time pequeno. Isso é possível, né? Mas não muito pelo trabalho dele num clube, não é no Flamengo, é em qualquer um. O futebol brasileiro ele não é visto como um mercado para você observar um treinador. Eles observam jogadores jovens, né? Os jogadores de meia idade já têm mais dificuldade para sair. Então, ele pode porque ele é muito conhecido e tem contatos. Então, isso é possível. Então, ano que vem, ele vai trabalhar no Flamengo e depende muito de circunstâncias. Eu costumo dizer aqui que o cara dá certo aqui, ele ser bom é um fator que, às vezes, não é nem o mais decisivo. Às vezes, você precisa de um pouco de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa, de ser respaldado, porque o Felipe vai perder jogos, como qualquer um. Ele vai perder campeonatos, vai perder jogos. Nesse ponto que você vê o respaldo que ele terá ou não. Não só dos dirigentes, mas da torcida também, porque a torcida vira rápido. E às vezes o cara perde, nem é culpa dele, vira tudo culpa do cara. Então o Felipe ele vai passar por alguns desafios que ele ainda não passou, que é o desafio da derrota. O futebol brasileiro nesse ponto ele é caótico, ele é muito político, ele ouve muito o que se fala de fora, o externo, os conselheiros. Então o Felipe, ele vai... O trabalho dele a longo prazo depende nem tanto do talento e da capacidade dele, depende também de outros fatores que aqui no Brasil às vezes pesam mais do que o cara ser bom ou não. Bom, eu acho que realmente o Gerson é uma liderança técnica do time do Flamengo e aí fica até mais fácil você colocar jovens jogadores, você faz algumas experiências. Ele está jogando ali ao lado do Everton, ajuda bastante o garoto e realmente foi o ano inteiro, né? O Gerson fez um trabalho muito competente e foi, sim, o grande líder técnico do time do Flamengo. Eu acho que isso ajuda muito, inclusive, o próprio Felipe Luiz, né? Que é um jovem treinador e é importante ter alguém dentro do campo que possa fazer essa função de quase ser um segundo treinador. Acho que realmente foi um grande destaque. O Gerson está entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Bom, somando... Pode falar, Bruno. Não, eu já, enfim, há bastante tempo acho que o Gerson é o melhor jogador de meio campo que o futebol brasileiro tem. O Gerson, ele lá atrás, antes do Tite também oscilou, foi um jogador que cumpriu várias funções. O São Paulo utilizou o Gerson de uma forma, o Vitor Pereira de outra. Com o Tite, o Gerson também mudou um pouco
enfim, o posicionamento dele, mas o Gerson é um jogador que consegue atuar em praticamente todas as funções ali do meio para frente, até porque em muitos momentos o Gerson era quase que um armador pelo lado direito, em alguns jogos atrás, até no período do Tite aconteceu isso. Lá atrás, com o Sampaoli e o Vitor Pereira, era o Gerson como quase um atacante pelo lado esquerdo. A gente viu o Gerson jogando em alguns momentos como um 8. A gente viu. Então, o Gerson é o jogador mais versátil de meio campo que o Brasil tem. Então, o Brasil, converso muito com o Bruno hoje, né? Tem que parar com aquela história do jogador de meio campo que ou só marca ou só cria. Até porque esse que tem que criar, muitas vezes, ele acaba criando também por um lado só. A gente agora tem o meia segmentado, aquele cara que atua criando só numa faixa de campo. O Gerson não. O Gerson, ele... Piperno, oi. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Em 5 segundinhos a gente está de volta à rádio. E aí eu te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Piperno falando da monstruosidade que tá o futebol do Gerson. Então, e só para concluir, ele é o jogador de meio campo multifuncional que o Brasil tem. Melhor do que todos esses aí que você citou, embora alguns tenham algumas especificidades que talvez o Gerson em alguns momentos não tem, né? Ele não iria jogar como um 5 mordedor, mas eu também não gosto muito desse jogador que só cumpre esse papel.